Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Desde já agradeço ao pessoal que está aqui presente na véspera de feriado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ciclo 3 e o material dessas educadoras. Na nossa atividade do ciclo 3, diferente do ciclo 2, que foi uma gravação de vídeo, agora é uma atividade escrita, tá? Não vai ser necessário fazer gravação de vídeo. E vocês vão escolher e adaptar, não é para copiar, é claro, do guia de estudos, mas adaptar uma atividade que esteja mais ou menos compatível com a metodologia, com os parâmetros de duas educadoras que nós vamos falar hoje, que é a Lid Mione e a Esther Sclier. A Lid Mione, ela fala que o importante e a base do trabalho dela, né, está muito ligado ao ritmo, a sentir o corpo, a participar, seja andando, correndo. Quando a gente fala sentir, não é o sentido de fazer coreografia musical, não é isso. Mas é de sentir o pulso ao andar, é de saber mexer o corpo quando uma música está numa tonalidade maior ou menor, é você descobrir, né, a questão rítmica e as variações rítmicas que podem acontecer dentro daquela melodia, por exemplo. Então, você pode usar palmas, pés e expressar através do ritmo. Para ela, essa é a chave para uma boa educação musical e um construtor, instrumentista futuro, né? Porque tudo vai basear de acordo com as noções iniciais de música. Então, ela considera que o aluno tem que descobrir pela sua própria experiência, pela experiência com ritmo, pelas suas variações, as brincadeiras, mas tudo com um sentido musical e um objetivo específico, você vai melhorando e conhecendo mais as terminologias musicais ao longo desse tipo de atividade, tá? Então, o ritmo musical, ele pode ser trabalhado tanto no sentido individual, corporal, como também no sentido coletivo. Aliás, é o tipo de atividade favorita da autora. Trabalhar a coletividade, tá? O ritmo no sentido coletivo mesmo. Apesar de falar em valorizar individualmente, né, como a gente colocou, ela concebia a partir da prática em grupo, ou seja, o individual era trabalhado também de uma forma no coletivo. E o professor tinha que estimular o aluno em várias atividades específicas, e ela apresenta opções. Então, a gente pode trabalhar movimentos rítmicos, movimento de imitação, andar, voar, remar, tudo movimentos naturais do corpo, nada de fazer uma coreografia e o aluno reproduzir, decorar, não é isso que ela está falando. Ela está falando de questões naturais, como nadar, voar, caminhar lentamente, caminhar mais rápido, correr, em movimentos rítmicos sonoros também. Ela trabalha muito, por exemplo, com o barulho do relógio, do trem, da máquina, imitar vozes, né? Então, tudo está ligado a essa questão do ritmo. Né? E o ritmo ele pode ser trabalhado no sentido corporal, como eu já disse, como também utilizando objetos aí para marcação. Então, por exemplo, se vocês utilizarem objetos simples, né, para a gente fazer a marcação rítmica, às vezes a gente não tem um tambor à disposição, mas você pode sim fazer um pulso, adaptar um tambor, ou mesmo utilizar o copo, caso você não tenha as claves que são, né, os instrumentos mais utilizados nas bandinhas, vocês podem também substituir, no caso, pelo copo. E assim você pode fazer variações rítmicas. Por exemplo, pega copo, vira copo. E aí você vai dando indicações de acordo com o pulso, né? Que é trabalhado. Vocês podem fazer isso também. Ou você pode fazer passando, passa, copo. Tá, tá, E aí eles teriam que fazer em forma de eco, ou você faz uma indicação e um aluno vai fazer uma variação rítmica. E aí todos repetem, depois o próximo faz um outro tipo de variação. Aí a atividade ela funciona como uma espécie de ostinato, trazendo aqui para os dias de hoje, para os materiais de hoje. A gente não precisa usar clave. Vocês vão ver que, né, claro, todos eles são adeptos de bandinha rítmica, que é um trabalho maravilhoso de iniciação musical. Mas caso você não tenha instrumento, a gente pode sim trabalhar os parâmetros de ritmo utilizando outros objetos também, tá? É bom a gente
lembrar sempre disso. Tem cantigas também simples? Temos. Nós temos aí no mercado hoje, principalmente no YouTube, né? Que é uma ferramenta muito acessada. A gente tem vários vídeos, vários áudios que a gente pode também estar utilizando com esses alunos. A marcação de pulso, do que vocês acharem viável aí no caso. Como eu disse, dependendo se você trabalhou semicolcheia, aí tem que repetir. Certo? Para o caso da educação infantil, a gente está falando aqui de ritmo, de coisas mais complexas, talvez até de um improviso, dependendo da turma e da faixa etária. Mas no caso de uma educação musical, por exemplo, tem cantigas excelentes que vocês podem trabalhar, no qual a gente vai estar mencionando a questão do ritmo, tá? E apesar de falar em valorizar individualmente o aluno, a prática pedagógica, né, é aquele no sentido do coletivo, como a gente disse, também no sentido de sons de animais, que eu não falei anteriormente, e também de ciranda. Para ela, os movimentos de ciranda, os movimentos circulares, também favorecem muitas opções de trabalho rítmico e também de música. E ela fala muito de uma atividade chamada brinquedo de atenção, onde o professor pergunta a que movimento a música induz, né? Se ela é mais rápida, se ela é mais triste, se ela é mais alegre. Se você sentir vontade, você pode marchar, você pode correr, você pode fazer um gesto como se estivesse para descansar ou dormir. Então, o movimento, ele está aliado ao ritmo, ao andamento, às acentuações, tudo é trabalhado dessa forma. Então, vamos supor, né? Você está fazendo uma roda. Aí, de repente, você faz um ritmo, os alunos vão ter que girar no sentido anti-horário. Ou você está lá, né, cantando uma cantiga de roda, e de repente você faz um ritmo numa quiáltera, por exemplo. Aí, na hora que for o movimento de uma quiáltera, os alunos terão que agachar, ou eles terão que fazer uma estátua. Então, ela trabalha alguns conteúdos específicos, mas de uma forma de chamada de atenção. Tá? E também aquela questão da noção de lateralidade, que na pandemia foi mais complicado e hoje as coisas já estão um pouco mais simples de se trabalhar. Né? Então, a roda, para ela, é uma das maiores aliadas, digamos assim, do processo de educação musical. Atividades em roda é muito importante para a LID. E ao invés de iniciar o trabalho apresentando elementos mais abstratos, né, representação de gráfico, não tinha relação com a realidade perceptível. Então, a educadora iniciava com um elemento concreto que seria o ritmo. E o concreto em música não é o que se pega ou que se vê, mas a própria música. Então, ela fala nessa busca de um ajustamento rítmico, que se traduzia em preocupação com uma sincronicidade rítmica, com o fazer da música em conjunto, a questão do outro, né, não só da pergunta e resposta, mas questão da palma, das atividades em duplas, né, que ela coloca que essa questão do espelhamento, o trabalho com direita e esquerda, tudo isso é muito importante, principalmente em determinadas faixas etárias aí com as crianças. Em 1947, ela recomendava atividades para que identificasse o quê? Os compassos das músicas. Então, marchasse acentuando o primeiro tempo, que seria o tempo forte do compasso. Então, por exemplo, você coloca em uma cantiga de roda, em compasso binário, e os alunos têm que marchar, mas acentuando, de uma certa forma, o tempo forte. Então, eles deveriam olhar para a mão do professor, que, erguida, mostrava os dedos apontando para o alto. O número de pulsações, ou seja, o número de compassos. Então, por exemplo, eles estão caminhando ao som de um piano ou de um outro instrumento, um compasso binário. Aí você mostra o 3, eles passam a caminhar no sentido ternário, sempre enfatizando o primeiro tempo a cada compasso, e assim sucessivamente. Depois ela trabalhava essa diferença de pulso, né? Forte, fraco, forte, meio forte, tudo caminhando e mudando, no caso aí, a unidade de compasso, tá? O tempo do compasso. E outro programa recomendado também são os jogos rítmicos utilizando movimentos livres. Então aí entra o estalar de dedos, a flexão do corpo, as batidas de mãos e pés, movimento de braço, né? Trazendo para a realidade atual, a gente pode trabalhar com algumas cantigas de efeito acumulativo, ao invés de trabalhar simplesmente ritmo, né? A gente pode dificultar um pouquinho essas questões através de uma atividade gestual, por exemplo. Eu vou colocar aqui um trechinho só de um efeito acumulativo, tá?
O ideal aqui seria fazer de pé. Seria caminhar. Volta de novo. Sempre o mesmo pulso. Já vai fazer um efeito acumulativo. Vai voltar sempre no início. E assim sucessivamente. Então, à medida que o áudio vai aumentando, ele também vai dificultando, porque vai aumentar a quantidade de gestos. Aqui eu fiz coisas simples, porque a gente está na tela do computador. Mas o ideal é vocês ocuparem o máximo de espaço da sala, trabalhar com a lateralidade, trabalhar, né, com mãos para cima, fazer gestos, de repente agachar, mas para o final, né, trabalhar algum movimento de agachamento. Então, a ideia dela é justamente trabalhar com movimentos livres, sempre atentando à questão rítmica. E ela também fala muito do jogo das meninas, que apesar do nome, não era um jogo especificamente para se realizar com meninas. Era um jogo, ela deu esse nome, né, de jogo das meninas, considerando o nome das figuras musicais serem femininos, né? A semínima, a colcheia, a fusa. Então, ela batizou de nome de jogo das meninas, que era uma etapa onde as turmas eram frequentadas, claro, também por meninos, e tinha até jogos de competição, e a relação está justamente com o nome das figuras musicais, tá? Representava-se o silêncio, as pausas, e as crianças deviam virar de costas, se posicionando lado a lado. Quando a pausa tivesse a duração de um pulso, ou seja, né, a pausa fosse da semínima, ou uma atrás de outra criança para a pausa da mínima. Então, seriam duas crianças para representar a pausa da mínima. Se fosse uma pausa de 3 tempos, 3 crianças para representar a pausa de 3 tempos, e assim sucessivamente. Tá? Então, ela trabalha muito nesse sentido de contagem de tempo e também de pausas, relacionando o pulso, digamos assim. Tá? Então, esse é o jogo das meninas, devido à nomenclatura das figuras musicais. A escrita musical também era introduzida através de jogos, então ela chamava de jogo da caixinha, onde se colocava pedaços de cartões de papelão, ou impresso ou desenhado, né, com as figuras musicais correspondentes, e sempre com essa proporção de valor. Então, por exemplo, a grafia representante, né, do quadrinho da semínima, a da mínima deveria ter o dobro, com a figura estampada da mínima, e assim sucessivamente, para que esses cartões fizessem parte dessa questão também da memorização das figuras musicais, tá? E também poderia entregar para que eles posicionassem para representar cada figura desse ritmo. E o mesmo procedimento pode ser utilizado para a nomenclatura das pausas, tá? Tem também as movimentações do corpo para canções, criar ritmos utilizando instrumentos de percussão, criar melodias, letras, né, tendo como temas os jogos vivenciados em aula, também utilizar o repertório de compositores de música erudita, então ela enfatizava a importância de se trabalhar algumas músicas do Lorenzo Fernandes, do Camargo Guarnieri, do Francisco Mignone e também do Villa-Lobos, e todos eles contemporâneos à educadora. Ela fala da importância também do trabalho com a música brasileira. Erudita, de preferência. E também ela falava de uma atividade de roda com escala de dó maior. O que é isso? O professor ao piano tocava a escala de forma ascendente e descendente, e eles iam rodar, vamos supor, o combinado era que a roda rodasse no sentido horário para a escala ascendente, no sentido anti-horário para a escala descendente. E algumas variantes também incluíam ornamentos, quiálteras, como eu falei anteriormente, né? Você executa uma quiáltera no piano e já muda totalmente o movimento, de forma que os próprios alunos também podem fazer as indicações do que eles acham interessante, né? A representatividade da quiáltera, a representatividade de uma pausa, o que eles poderiam fazer. Então, a participação deles também é muito importante. E ela também fala de, aos poucos, inserir notas alteradas. Então, tá tocando lá uma melodia, de repente você entra com uma nota de sustenido, pode representar também um outro tipo de movimento, um outro tipo de gesto, tá?
Assim como todos os educadores, ela fala muito também dos jogos utilizando a bola como recurso. Então, eles formam uma roda e com um dos professores no centro, joga a bola para um aluno. Então, esse aluno vai entoar uma nota, que foi tocada já no piano pelo professor. E um professor continua jogando a bola para outra criança, e assim sucessivamente, elas têm que entoar a nota que foi anteriormente tocada, ou no piano, no teclado, na própria flauta, tá? E vai prosseguindo, tocando essas notas consecutivas da escala de Dó. Geralmente ela utiliza do Dó 3 ao Dó 4, tá? Para cada aluno que recebesse essa bola. E aí é um jogo também de atenção, porque você não sabe para quem vai jogar. O interessante é que não seja feito, lógico, de forma seguida, mas que você pegue eles de surpresa para que eles prestem atenção aí, tanto na nota quanto na entoação, e possam participar mais ativamente. Aí a gente tem também falando do sentido auditivo, ela apresenta a sequência de brinquedo, jogo e trabalho. A fase inicial estimula o ato de ouvir, de perceber esses sons, e é importante para qualquer prática musical. E os conceitos trabalhados eram relacionados com movimentos do corpo, para que se sentisse mesmo as relações de altura, a relação da questão do intervalo, o ouvido interno, ou seja, a capacidade de imaginação sonora, de identificação de relação de som, era tudo isso muito estimulado nessas atividades. Aí a gente fala da bandinha rítmica, como a gente falou anteriormente, não podia deixar de mencionar, e faz parte ali do método dela. Eles poderiam fazer batidas livres, tocar a segunda vontade, experimentar vários instrumentos, é um sentido de experimentação, às vezes colocar vários instrumentos de bandinha no chão, para que eles, né, se for uma turma pequena, claro, peguem à vontade esses instrumentos e possam variar os compassos, como a gente falou anteriormente, no sentido de batida binária, ternária, quaternária, intensidade. E em outra atividade também, observar o término de cada frase melódica da música, quando todos deveriam parar de tocar, né? E a gente não podia deixar de mencionar a importância das músicas eruditas também nas bandinhas, sejam elas com instrumentos clássicos, né, específicos de bandinha, como aqui eu tenho um, que é o guizo. Geralmente a gente utiliza o guizo, né, o tambor, que aqui eu vou adaptar de uma forma um pouquinho diferente, tá? O copo vai fazer o sentido da clave, que eu deveria, né, colocar as clavas. Só o guizo que eu vou tentar olhar. E eu vou tentar adaptar o reco-reco com o álcool, tá? O certo aqui, ó, no caso do copo, seria fazer a batida representando aqui, tá? Representando a clava. Mas como eu vou fazer sozinha para todos os instrumentos, eu vou usar aqui a baqueta para ficar mais fácil, tá? Então faz de conta que é o reco-reco. Poderia ser usado um ralador também. Qualquer coisa que tenha friso. Bem... Aqui tá até pouquinho, mas quanto mais enfatizado for o friso, mais o som do reco-reco vai ficar mais originário, tá? No caso aí do guizo, a gente pode também substituir por um molho de chaves, né? Aí daria mais ou menos o mesmo efeito, caso vocês não tenham. Mas o guizo é bem fácil eles vendem essas pecinhas, é bem fácil de fazer. Tá? É um instrumento que não dá, assim, muito custo e nem muito trabalho para se executar, ok? Então, eu vou fazer só um trechinho da Marcha Turca, que é um áudio bem conhecido, para ficar mais fácil. Aí vem clavas, fazendo colcheias, e aí vem semínima, guizo, semínima, guizo, semínima, guizo, semínima, guizo. E aí a gente voltaria novamente na temática, tá? Então, a gente pode fazer também as adaptações com relação a uso, né, e instrumentação de bandinha rítmica. Vou de novo.
voltamos novamente. Então, assim, claro que eu fiz aqui meio, né, super simplificado, mas a ideia seria dividir esses alunos em grupos de instrumentos específicos, que pode ser instrumentos de raspar, instrumentos percussivos, né, que pode entrar clava, tambores, e aí vocês podem fazer as devidas variações com trabalho de ritmo, de intensidade, de figuras musicais, o que for preciso trabalhar. Aqui tem uma figura dela, lá no começo das suas aulas de iniciação musical, com os alunos. Vocês percebam que, é claro, a turma não é uma turma muito grande, né? São poucos alunos, então é claro que isso também facilita bastante aí a qualidade do trabalho. A utilização de símbolos para as bandinhas pode ser de duas formas. A partitura mirim, que ela chama, que é mais simplificada, tem a letra da canção e também o desenho de um instrumento musical específico, como se fosse uma legenda para a bandinha, por exemplo, e também algumas sílabas faziam marcações. E pequenos trechos horizontais correspondiam às percussões do instrumento no momento que se cantasse a sílaba marcada. Então, pode-se usar o símbolo para indicar que o som vai ter que ser o quê? Prolongado. Então, os próprios alunos também podem criar recursos da legenda, tá? É uma indicação dela. Vamos falar um pouquinho agora da Esther Skli, vocês vão ver que é completamente diferente. Enquanto a Lide faz um processo bem voltado para a educação infantil, para a criança, essa questão didática, né, assim, que é bem típico dos educadores das metodologias ativas, a Esther Skli tem um percurso totalmente diferenciado, tá? Para ela fazer música estritamente, por exemplo, nacionalista, que já foi feito por vários, ela diz que tem que se inspirar no folclore, né? Revestindo somente harmonicamente, permanecendo o espírito da música. Não se tem utilizado as grandes formas, ela já é um pouco contra essa questão do trabalho excessivo com as músicas mais simples, como as músicas folclóricas. Ela já pensa na importância de se trabalhar sonatas, suítes, formas musicais, mesmo que trechos apenas de músicas. E o que seria de ótimo aproveitamento para a dramatização da mesma, formando um caráter universal dentro do espírito brasileiro. Vocês vão ver que é completamente diferente o estilo, tá? O autor Vasco Marisa classificou como uma compositora da segunda geração pós-nacionalista. E ela também, né, esteve ao lado de alguns compositores, como Oswaldo Lacerda, Edmundo Villani Cortes. E logo após o trágico fim da vida de Esther Skli, 2 livros foram organizados e finalmente publicados. Então, a gente tem um livro dela de fraseologia musical e também de elementos de teoria musical. Para ela, a utilização da mínima como pulso seria uma referência totalmente diferente ao tradicional. Então, ela já começa diferente por aí. Para ela, não tem necessidade da semínima ser o pulso da música. E por que tem que ser semínima? E por que não começar com a mínima? Já que a unidade de compasso vai variar a figura que seria a unidade de tempo. Então, proponha de início sempre cantando, né? No caso dela, o solfejo é muito importante, diferente da Lide, que trabalha mais o ritmo. Ela fala da importância de se solfejar, de cantar pequenos membros de frase, depois juntar esses 2 membros, depois focalizar primeiro as notas pontuadas e depois a síntese vir variando os compassos, como ternário, né, os compassos compostos. E o coração da percepção musical para ela não é o ritmo, mas sim o intervalo. Ela trabalha muito tom e semitom, intervalos melódicos, em qualquer altura, ascendente, descendente. Ela não falava em segunda maior e menor, por exemplo. Depois ela subia meio tom até chegar à sexta, intervalo de sexta, sem fazer menção ao intervalo. E os exercícios eram orais da seguinte forma: cantar 3 tons para cima, cantar 4 tons e meio para baixo. Então, ela gostava muito de falar nesse sentido de tom e meio. Tom e meio, nada muito específico. Ela gostava muito de trabalhar exercícios diferentes, baseados um pouco em algumas canções contemporâneas. Então, ela já trabalha de imediato, né, o bemol, o sustenido, o dobrado sustenido. E esse tipo de exercício era considerado muito importante para a música contemporânea. E ela colocava muito dobrado sustenido e dobrado bemol. E tinha
não tinha nenhuma preocupação com o fato de ser ou não teorização excessiva. Para ela, o aluno tinha que ter esse conhecimento e ir progredindo. Então, quanto mais complicado um pouquinho, mais interessante e mais eles iriam estudar o conteúdo. Eles também eram estimulados a solfejar, né, estudando à primeira vista, um grande número de melodias em todos os tons, todos os modos. Não havia nenhuma preocupação para o procedimento gestual. Quanto ao ditado, era feito sem dar o tom e o compasso, somente através do Lá 440, e era proposto no sentido vocal. Como eu disse, ela enfatizava muito o solfejo, muito o canto, mais que o ritmo. E a inventiva dos alunos era bastante estimulada. Sempre levados a compor em casa, suas composições tinham que demonstrar conhecimento de noções de fraseologia, mesmo que simples. Bom, pessoal, acho que deu para ter mais ou menos uma ideia, né? São propostas completamente opostas não, mas completamente diferentes, até por questão da faixa etária mesmo. Vocês perceberam que a Esterisclia não é um material para educação infantil nem para crianças pequenas, é um material mais para adolescente, para adulto, que tinha uma outra perspectiva com relação à educação musical, ok? Então, vocês vão escolher, né, uma das duas para se basear aí na nossa atividade do ciclo 3. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vou pausar a gravação, se alguém tiver alguma pergunta. Professor, eu estou com uma grande